Bom dia, meus amigos, nossos amigos do Evangelho, que estão chegando aqui ao vivo no meu Instagram, no meu Facebook, e a você que vai chegar depois, que vai ver esse vídeo num outro horário, num outro dia, que vocês sejam ricamente abençoados no dia de hoje. Agradecer aí a presença da Mara Rock Miller, ouvinte assídua. Também aqui o pessoal que está chegando aqui no Instagram, Carmen Bernardi, a Andrea, o Johnny. Sejam bem-vindos, queridos. Que Deus possa abençoar você ricamente nesta manhã. Antes de mais nada, eu quero orar com vocês. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, pela tua graça, pelo teu amor, pelo perdão eterno, que nunca nos falta todo dia, pelo teu amor derramado em nossos corações, por intermédio de Jesus Cristo, o Cordeiro eterno de Deus, imolado desde a fundação do mundo, o sacerdote eterno de Deus, segundo a ordem de Melquisedeque, aquele que é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, o Deus sempre eterno, não tem princípio de dias nem fim de existência, mas que se tornou para nós sacerdote para sempre, a todos que se achegam a Ele com inteira certeza de fé. Abre a nossa mente, abre o nosso espírito, abre o nosso coração nessa manhã, para que possamos entender a graça de perdoar, a graça de exercer o Evangelho, exercer o amor, a misericórdia. Pai, esteja conosco como sempre esteve, pois Tu és Emmanuel, Deus conosco, Deus presente, em nome de Jesus. Amém, queridos. Hoje nós continuaremos com a nossa ministração, com a segunda palestra e live sobre perdão. E hoje nós estaremos falando sobre os pecados de morte. Ontem nós falamos sobre perdoar ou reter. E estivemos ali naquele texto em que Jesus, após ter ressuscitado, aparece aos seus discípulos. E ele chega aos seus discípulos e diz: aquele a quem você perdoar, será perdoado. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Da mesma forma que, do mesmo jeito, da mesma maneira que Deus enviou Jesus, também nos enviou. E ele disse: se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. E se você reter, serão retidos. Falamos da prerrogativa que Jesus deu aos homens de perdoar e não perdoar. Mas uma prerrogativa que você não vê Jesus usando, porque Jesus jamais reteve pecado de alguém. Jesus jamais reteve pecados. Jesus jamais deixou de perdoar alguém.
E você não exercer o perdão como prática diária de vida dentro do Evangelho é muito prejudicial, é muito perigoso, porque você está exercendo uma prerrogativa que nem Jesus usou. Jesus jamais atirou pedras. Jesus juntou as pedras que foram deixadas quando aquela mulher foi absolvida pelo perdão de Cristo. Muitas vezes nós precisamos absolver as pessoas pelo perdão e as pedras ficarão todas ali. Nenhuma pedra será lançada. Jesus poderia ter acusado aquela mulher porque ele não tinha pecado e ele poderia apedrejá-la, julgá-la, fazer o que quisesse. Mas ele não fez, porque Jesus exerce perdão. Nós fomos perdoados em Cristo. Portanto, devemos perdoar a todas as pessoas, porque perdão é a melhor maneira para que você viva livre. E perdão não é uma utopia, é uma prática de vida no Evangelho e é uma prática de libertação pessoal. Você quer ser livre? Você quer andar livre? Uma coisa é ser livre, outra coisa é andar livre. Você quer andar livre? Perdoe. Assim como Jesus perdoou a todos. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Esse tem que ser o nosso pensamento. Pai, perdoa ele. Pai, perdoa ela. Ela não sabe o que faz. Pai, perdoa ele. Ele não sabe o que está fazendo. Tremenda essa declaração de Jesus quando estava sendo crucificado. Pai, perdoa. E assim nós somos chamados para perdoar para que nós não pecamos pecados de morte. Porque a falta de perdão pode matar você. A falta de perdão, de liberar perdão e de pedir perdão. E de se quebrantar em relação a isso. Pode, de fato, destruir você. Ali em 1 João, capítulo 5, versículo 16 e 18. O texto que o apóstolo João, o apóstolo do amor, ele diz assim: se alguém ver o seu irmão cometer um pecado, não para a morte, ele pedirá a Deus, e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. E por esse que peca para a morte, eu digo que você não rogue por ele. Toda injustiça é pecado, e há pecado para a morte. Mas nós sabemos que aquele que nasceu de Deus, o que é nascido do Espírito, ele não vive em pecado. E aquele que nasceu de Deus, o maligno não pode tocar. Prosseguindo, em relação ao que falamos ontem. João esteve com Jesus. E também ele jamais usou essa prerrogativa de reter pecados, de não perdoar.
E olha que João, junto com Tiago, eram os Boanerges, os filhos do trovão, que queriam mandar descer fogo do céu para consumir as almas dos samaritanos. E Jesus falou para eles: você precisa compreender a que espírito você pertence. E você compreende a que espírito você pertence? Porque Jesus não veio para destruir as almas dos homens, mas veio para salvá-las. E hoje em dia, nós estamos vendo homens pedindo para Deus, para Jesus, para descer fogo do céu, para consumir os seus adversários, adversários ideológicos, adversários em contendas, adversários em questões, em negócios. Esse não é o Espírito de Jesus. O Espírito de Cristo é o Espírito da graça, é o Espírito do amor. Você sabia que o amor, ele cobre uma multidão de pecados? Bom dia, Daniel Silva. Seja bem-vindo, querido. O amor cobre uma multidão de pecados. Há pecados e há pecados para a morte. Pecados para a morte. Você peca contra a essência do Evangelho. O Evangelho é o amor de Deus. Quando você segue num caminho de choque com a essência, você está cometendo pecados para a morte. O Espírito de Cristo não é o espírito da destruição. Não é o espírito da destruição. Bom dia, Rejane Ferreira. Bom dia, Deus abençoe sua vida, querida. Há pecados e há pecados para a morte. Pecado para a morte é pecar contra o Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo é o Espírito do amor. Toda injustiça é pecado. E há pecado que não é para a morte. Mas há pecados que são para a morte. Quando você peca contra o seu próximo. Porque Deus se revela nele. É no seu próximo. Jesus e nem João, nem seus discípulos jamais reteram pecados. Você precisa compreender a que espírito você pertence, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas das pessoas, mas veio para salvá-las. Quando nós não perdoamos, quando nós não voltamos atrás, quando nós não consertamos ou nós liberamos essas pessoas de dentro de nós, nós estamos pecando para a morte e nós morremos aos poucos. Nós morremos aos poucos. Ninguém pode reter o perdão, a não ser que não esteja conectado com o Espírito de Cristo, porque reter
perdão, não perdoar, a pessoa está chamando condenação para si. A pessoa não vive. Vai gerando raízes de amarguras dentro da pessoa, falta de perdão. As pessoas vão adoecendo. As pessoas vão absorvendo doenças psicossomáticas, as doenças da alma, as depressões, as ansiedades, os medos, as fobias. Tudo isso é falta de conserto uns com os outros. E as maiores dificuldades que vemos na área do perdão são dentro das famílias, dos relacionamentos. Por isso, nós precisamos viver uma vida de conserto todos os dias. Com os nossos filhos, com o nosso marido, com nossa esposa, com os nossos próximos. Esses são os próximos. Porque aquele que não acolher os da própria casa nega a própria fé. Nós somos bons em fazer as boas obras. Nós somos bons em fazer acolhimento a pessoas que não estão perto. Porque você não tem compromisso com a oposição daquela pessoa. Mas quando o nosso amigo é o que nos aflige, o nosso próximo é o que nos aflige, aí os conflitos aumentam. Ore por essa pessoa e Deus a perdoará. Deus a perdoará. Seja como Jó, que oferecia culto pelos pecados dos filhos e orações, e era íntegro, era reto, temente a Deus. Mas muitos males acometeram Jó. E Jó precisou ser tratado. Jó precisou conhecer a Deus. Conheça a Deus. Deus é um Deus de perdão. Sofia, seja bem-vinda. Se você... Amanda Fel, Deus abençoe. Glória a Jesus. Se você ver alguém pecando, não decrete juízo. Decrete graça. Decrete perdão, salvação, restauração. E Deus o perdoará. E Deus o levantará. As pessoas que são más, e que você sabe que são más, não decrete juízo sobre elas. Elas vão encontrar seu próprio destino, o seu próprio lugar. A sorte de Jó foi restaurada quando ele orava pelos seus amigos. Aqueles amigos que o acusaram o tempo todo de que tudo aquilo que estava ocorrendo era por culpa dos seus pecados. Mas Jó teve a sorte restaurada quando, em vez de amaldiçoá-los ou decretar juízo sobre eles, ele decretou graça. Enquanto ele orava, Deus mudou toda aquela situação. Perdão é perda. Perdão vem da origem da palavra perda. Perdoar é perder. Sempre que você perdoar, você está perdendo. Mas no reino de Deus, quando você perde, você ganha. Porque quando você perdoa,
você aproxima. Quando você perdoa, você acolhe. Quando você perdoa, você traz para perto. Perdoar não tem a ver com sentimento. Perdoar não tem a ver com igreja. Perdoar não tem a ver com religião. Perdoar tem a ver com mudança de atitude e decisão pessoal. Tenha decisões pessoais. Indique para as pessoas a direção da vida. Pois quem não sente vida, sente cheiro de morte. Tem um texto aqui em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, que ele diz assim: graças, porém, a Deus, que em Cristo Ele sempre nos conduz em triunfo. E por meio de nós, olha só o que ele está dizendo, por meio de nós, Ele manifesta em todo lugar o aroma, a fragrância do seu conhecimento, da sua verdade, do seu caráter, do que Ele é. Ele manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós, eu e você, somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Tanto nos que são salvos, como naqueles que se perdem. Olha só, interessante isso aqui, importante. Para com uns, cheiro de morte para a morte. E para com outros, cheiro de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? Qual o perfume que você tem exalado? Perfume de vida ou cheiro de morte para a morte? Dependendo de nossas atitudes, nós exalamos vida. Dependendo de nossas atitudes, nós proclamamos ressurreição. Dependendo de nossas atitudes, nós proclamamos acolhimento, misericórdia, graça. Mas, por outro lado, dependendo de nossas atitudes, nós produzimos coisas terríveis. Misericórdia. Misericórdia. Nós somos capazes de matar. Nós somos capazes de fazer uma pessoa morrer com uma palavra. Nós somos capazes de fazer pessoas serem destruídas por invejas, por calúnias, por difamações, por intrigas, fofocas, contendas. Nós devemos exalar cheiro de vida para a vida, cheiro de vida para a vida. Não use da prerrogativa de reter pecados, mas perdoe a todos. Isso mesmo, Rejane. Nós estamos contemplando isso todos os dias, em todos os lugares e em todas as famílias. Pessoas gerando morte e outras pessoas gerando vida. O termômetro para você identificar isso é na sua casa. É na sua casa, é ali que você sabe se está gerando vida ou está gerando morte. Por isso eu peço todo dia que o Espírito Santo sonde meu coração. Sonde os nossos corações.
para que nós possamos gerar vida nos nossos filhos, para que nós possamos gerar vida na nossa família, nos nossos amigos, nas pessoas do nosso meio, e não gerar um espírito de morte que mata as pessoas. Sonda-me, ó Deus, prova-me e conhece o meu pensar. Prova-me e vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. E me guia pelo caminho eterno. Aleluia. Aleluia. Cheiro de vida para vida, ou cheiro de morte para morte. Cheire vida, seja aroma de vida, seja bom perfume de Cristo. Não retenha perdão, não chame juízo para você. Apenas libere as pessoas, solte as pessoas, perdoe sempre. Não decrete juízo na vida das pessoas. Receba o Espírito de Cristo e viva por esse Espírito, pela essência do que Ele é, pelo seu caráter. Porque Cristo em vós, a esperança da glória, a esperança da glória. Receba a graça de Cristo nesse dia. O que é um pecado para a morte? Pecado para a morte é o pecado de ser assassino. É de matar. Não porque assassinou, mas porque vive no homicídio, vive matando de dentro para fora. Vive no ódio, na maldição, no desejo de morte. Isso é um pecado para a morte. As pessoas não retornam, elas vão indo, e vão pecando para a morte. Porque elas não querem retornar, elas não querem voltar à essência. João diz nas suas epístolas que um assassino não tem a vida presente em si. Não retenha pecados, perdoe todos. Porque senão você pode cair em assassinato. Ser considerado como um assassino. E você não é juiz. Não julgueis, para que não sejais julgados, porque com a mesma medida com que medirdes, vos medirão também. Nós fomos enviados da mesma forma que Jesus foi enviado, para perdoar a todos. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Pense, nós fomos perdoados com perdão eterno. Quem somos nós que recebemos tão grande salvação para não perdoar? Você tem perdão eterno. E você tem retido o perdão. As pessoas, quem retém pecados e não perdoa, está debaixo de um juízo sobre si. Está decretando juízo sobre si.
O que Jesus disse lá em João, capítulo 20, não nos dá a prerrogativa de reter o perdão. Porque Jesus nos perdoou. E Jesus procedeu de maneira oposta àquilo que ele pediu que nós fizéssemos. Mas Jesus está nos trazendo a consciência do Evangelho. O Evangelho é graça, misericórdia, perdão. Tive fome, me deste de comer. Tive sede, me deste de beber. Estava nu e me vestistes. Estive doente, você me visitou. Estive preso e você foi lá me ver. Não tem a ver com mandar fogo do céu. Tem a ver com graça e misericórdia. Bem-aventurados, felizes são os misericordiosos, porque serão chamados filhos de Deus. Quando você tem a certeza de que é pecador e tem a consciência do perdão que você recebeu em Cristo, o perdão dos seus pecados, não hesite em perdoar. Perdoe sempre. Perdoe a todos. Não retenha os pecados de ninguém. Estão perdoados todos os teus pecados. Perdoe. Estão perdoados todos os teus pecados. Perdoe. É Deus que perdoa os pecados, mas isso passa por nós. Porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Passa por você. É um rio que corre de Deus para você e para o próximo. É perdão de Deus que cai em nós e vai fluindo através de nós o tempo todo. A graça que passa por nós todo dia. Não retenha. Deixa fluir o rio de perdão. Deixa passar por você para seu próximo. Inunde sua casa, sua família de perdão. Paz seja com você. Paz seja com a sua casa, com a sua família. Perdão para todos. Perdão coletivo para toda a família de Deus, toda a família humana, todo o ajuntamento humano. Mas você sabe que existe reuniões que as pessoas se reúnem para decidir o destino de outras pessoas. Mas esse é um assunto mais para frente que nós vamos falar. Sobre aqueles que mandam as pessoas para o inferno, no coletivo, sem exercer graça e misericórdia. E não foi isso que Jesus ensinou. Porque senão, Jesus estaria contrariando o seu próprio ensino. Se você perdoar no individual, será perdoado. Mas se você não perdoar no coletivo, também você não recebe perdão. Você está exercendo juízo sobre uma pessoa. E Jesus não nos chamou para exercer juízo. Porque somente Ele julga com a reta justiça. Você precisa perdoar para ser perdoado. Tanto no individual quanto no coletivo. Bom dia, Lucas. Bom dia, Jolina Lacerda.
Marian Fel. Compreenda. Compreenda o Espírito de Jesus. Compreenda a que espírito você pertence. Entenda o Espírito da graça que foi derramado. Entenda tudo isso. Laiane Souza, seja bem-vinda. Queridos, essa segunda parte se encerra aqui. Na terceira parte, na próxima live, que será amanhã ou depois de amanhã, falaremos sobre os escândalos, sobre fé para perdoar e o que você deve fazer em relação ao perdão. Nos acompanhe. Eu quero orar com você neste momento. Seu espírito que está ligado ao meu, que é o espírito de todo o corpo de Cristo. Estamos vinculados na fé. Estamos vinculados uns aos outros. Pai, em nome de Jesus. Se alguém está pecando para a morte, que ele possa encontrar o caminho de volta. Se alguém está retendo perdão, que ele possa encontrar um caminho de absolvição, um caminho de retorno, a sensatez. E a todos aqueles que ouviram e ouvirão o que foi dito aqui, que nós possamos exercer essa graça que foi a nós concedida, um perdão eterno. Que esse perdão eterno que nos alcançou alcance outras pessoas. E que nós possamos compreender que fomos perdoados e devemos perdoar. Pai, derrama o Espírito da graça sobre os nossos ouvintes. Derrama esse Espírito para que nós conheçamos o Teu amor e vivamos o Teu amor. Obrigado, Jesus, por mais um dia que estamos aqui e temos a oportunidade de fazer tudo novo, porque a Tua palavra diz: eis que faço novas todas as coisas. Que há um novo hoje acontecer e vai acontecer na vida dessa pessoa que está necessitada. Faça novas todas as coisas na vida deles, na minha vida, na vida de todos, em nome de Jesus. Amém, 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 queridos. Estamos encerrando por aqui a nossa segunda live sobre perdão. Ontem nós falamos sobre perdoar ou reter. Essa mensagem já está no YouTube, no Facebook, no Instagram. E essa de hoje nós falamos sobre os pecados de morte em relação ao perdão. E a próxima live, que será amanhã, fé para perdoar, os escândalos em relação ao perdão, o que você deve fazer para perdoar. São 6 capítulos
Já fizemos 2. Se você não o viu de ontem, corre lá, assista. Nas descrições dos meus vídeos tem um link no Instagram, esse link está na bio. Lá tem as minhas redes sociais. Naquele link você clica e vai abrir as minhas redes. Você vai encontrar, em todas elas você vai encontrar a mesma mensagem. Você vai clicar lá e vai achar. Se inscreva no YouTube, no meu canal, Gustavo V. Santos. Nos siga no Instagram, no Facebook, no Twitter. Visite os nossos 2 sites que estão ali, meu blog, fanpage do Facebook, mais o Facebook pessoal. A todos eles, esse material chega lá e você vai nos encontrar. Não deixe de nos acompanhar. Deixe perguntas. Interessante, ontem 2 pessoas me procuraram. A Rejane, que está aqui ao vivo com a gente, aqui no meu Facebook, e também uma outra senhora que me procurou, me mandou mensagens, falando sobre o tema do assunto que foi ontem. Tive uma conversa muito boa e com certeza Deus já começou a trabalhar na vida dela. Se você precisar de ajuda, nas minhas descrições tem meu telefone, tem meu zap. Estou disposto a ajudar vocês. De graça recebeste, de graça dai. De graça recebeste, de graça dai. Eu estou aqui como um servo de Jesus para ajudar vocês. Fui chamado para auxiliar. Amém? Ore por nós, que Deus dê graça. Amém? Deus abençoe todos vocês, queridos. Foi um prazer estar com você por aqui. Amém?